Olha essa música que eu fiz para esse vídeo. Depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade. Tem uns jogos que você olha e já sente o cheiro da merda. Não é porque o jogo é ruim, às vezes é pior. Às vezes é aquela fanbase bosta que trata o jogo como obra de arte só porque ele fala de depressão. E Omori pra mim é exatamente isso. Mas mesmo assim, eu não sei nada do jogo, então vamos jogar antes de continuarmos nessa super jornada incrível. Eu só tenho duas coisas pra falar. A primeira, quando eu falei pra alguns amigos meus que eu ia fazer esse vídeo, eles olharam na minha cara e falaram: "Ah, mas eu acho que você não vai gostar, você não é o público-alvo, não sei o que lá." E sempre que me falam isso eu já fico assim: "Como assim, eu não sou o público-alvo? Eu sou o público-alvo de videogame. Eu jogo jogo ruim, bom, FPS, visual novel, ou pra jogar e gostar de Omori você tem que ter depressão de segundo grau." E a segunda coisa é que eu quero deixar claro, Omori tem certas coisas que já ativam meu sistema de defesa. Visual fofinho, RPG Maker, jogo com teminha de depressão, fandom com foto dos personagens, mesmo que um dos personagens tenha cometido um crime, mas enfim. Então se eu viesse aqui e falasse que eu tive uma experiência 100% pura, eu estaria mentindo. Então sem mais delongas, vamos jogar essa obra-prima. Ai, ele é viadinho, gente. Ele achou o Omori fofinho. Vou beber água. E eu já vou começar sendo bem honesto, porque o jogo é legal. Eu não tô vendo o rosto de Cristo em mídia digital, mas é legalzinho. Dentro do RPG Maker ele tem uma direção de arte até que bonitinha. Os desenhos são maneirinhos, tem umas imagens bem feitas, tem personalidade, dá pra ver que tem carinho ali. Não um jogo feio que foi cagado por alguém. Ai gente, olha como o Omori é depressivo, eles são felizes. Dá pra ver que alguém realmente se esforçou aqui. Isso ajuda muito, porque tem muito RPG Maker que você abre e parece que foi montado no recreio. Aqui não, aqui tu percebe que alguém sentou a bunda na cadeira e falou: "Não, eu quero que esse negócio aqui tenha identidade, pelo menos." O tanto de hentai e yaoi que deve ter desses dois não tá escrito, velho. Só que aí a gente já começa no primeiro problema dessa conversa toda em volta de Omori. Porque eu vejo gente falando desse jogo como se ele fosse o teto da arte moderna. Como se cada frame fosse pintado pelo Leonardo da Vinci se ele fosse um sad boy. Depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade. E não, é um jogo legalzinho, um gráfico ok, mas pra um indie realmente é impressionante o jogo ter uns desenhos assim e até algumas animaçõezinhas. Aliás, uma coisa que eu acho importante falar é como o termo indie foi flexibilizado hoje em dia, né? Porque, por exemplo, esse jogo indie ganhou o jogo do ano, só que ele tinha a capital de um pequeno país, dubladores famosos, um time gigante de programador, artista e dinheiro. Muito dinheiro. E tempo também. Então aí é meio foda chamar de indie. Eu falei isso porque o Omori é categorizado como indie, mas indie, pelo menos pra mim, é 5 malucos sem camisa numa garagem fazendo um jogo, mas beleza, é só minha opinião. Mas aí eu fui conhecendo o game, conhecendo os personagens, entrando naquele mundinho de sonho, e a sensação que eu tive logo de cara foi: caralho, esse jogo depende muito de você comprar a vibe dele. Muito mesmo. Porque estruturalmente ele é um jogo bem ok. É aquele ok que se você não tiver envolvido emocionalmente, viram: "Ih, rapaz, deixa eu olhar o TikTok aqui enquanto tá numa cutscene que tá meio chato." Vamos ver a Mari, porra. Vamos lá ver a Mari, caralho. A Mari tá preocupada, então vamos ver a Mari. Porque o que move de verdade os sons de Omori não é a gameplay, não é a exploração, não é o combate, não é o ritmo. Porra, porque se fosse também, bota essa galera aí pra jogar um Chrono Trigger que eles gozam até pela... O motor de Omori é você sentir que tem alguma coisa estranha, triste, apodrecendo ali por baixo. Você se conectar com os personagens, os traumas, as vivências dele e os sentimentos que o jogo tenta passar. Se você compra isso, beleza. Se você não compra, ele vira um passeio muito chato no carrossel da tristeza. Isso é uma coisa que eu fui percebendo aos poucos jogando, porque teve umas horas em que eu tava completamente dentro da proposta. Eu olhava para aquelas imagens esquisitas, para aqueles momentos desconfortáveis, para aquele silêncio de criança que claramente não tava bem da cabeça e pensava: tá, tem alguma coisa aqui interessante. E logo depois de uma parte mais longa, mais uma partinha arrastada, uma sequência meio enrolada, eu já pensava: ah, voltamos pro RPG Maker, foda-se. Uou! Uou! Top 10 reações de streamer! A morte do Omori! Então Omori pra mim foi muito isso. Foi uma gangorra.
Uma hora eu tava intrigado com a história e outra hora eu tava com sono por causa da gameplay. E antes que pareça que eu odiei tudo ou tô reclamando de tudo, calma, tem coisas que eu gostei. Ai meu Deus, a mão realista.png. O sistema das emoções do combate, por exemplo, eu achei interessante. A felicidade, tristeza, raiva, aquele triângulozinho emocional ali no meio é uma ideia legal, dá uma identidade pro jogo. Já é melhor que muito RPG por aí, que tem sempre as mesmas coisas: ataque, magia, cura e depressão em quem tá jogando. Então eu não acho o combate ruim, eu acho interessante até. Esse é o ponto, ele tem uma ideia legal, ele tem um conceito, ele conversa com a proposta do jogo. Às vezes ele até encaixa legal, só que também não é tudo isso. Não é aquele sistema que carrega o jogo inteiro nas costas. Ele funciona, ele é legalzinho pro que ele promete, mas é só isso. Não é o combate do jogo que você vai lembrar daqui a 10 anos falando: meu Deus, aquele combate era incrível. Não, é um combate simpático que serve o clima. Porque se a carga emocional do jogo não pegar em você, o combate não vai te segurar não, ele não tem essa força. Aí você começa a perceber mais a repetição, mais o arrasto, mais aquele momento que você só tá apertando o botão e pensando: tá bom irmão, eu já entendi que tristeza ganha de felicidade, sei lá o que. Posso voltar pra parte onde talvez aconteça alguma coisa bizarra e interessante? Mas esse cara realmente gosta de planta, velho. Deve fumar uma maconha de 20 metros que não tá nem escrito na lore do jogo, cara. Isso me pegou algumas vezes, porque o combate é bom quando ele tá servindo a estranheza do jogo. Quando ele só vira rotina, ele fica chato muito rápido. Isso vale pra exploração também, porque tem jogo que consegue ser simples, lento, meio profundo e ainda assim te prender. Tipo Shadow of the Colossus, Journey, porra, até Dark Souls. Mas Omori, pra mim, fica o tempo todo naquela corda bamba entre tô criando atmosfera e eu tô enrolando o filho da puta que comprou meu jogo. E dependendo do seu humor no dia, você vai querer socar seu monitor umas 25 vezes jogando pelo menos. Agora que eu botei aqui que o Base eu não luto, ele é uma bichinha mesmo. Porque tem parte que dá pra sentir o jogo muito satisfeito com a própria estranheza, quase como se ele estivesse admirando a própria franja no espelho. E teve hora que eu até tava gostando dessa bizarrice, achando legal a direção de arte, curioso com o que tava acontecendo, e teve hora que eu pensei: mano, se eu tivesse menos paciente, eu teria socado a depressão pra fora desse moleque. O Omori é um jogo que claramente quer que você pare, observe, sinta e respire aquele clima todo. Só que se esse clima não bater, vai parecer que você tá forçando alguém a beber chorume. E isso tudo se resume a uma coisa: Omori é legalzinho. Essa é a palavra que eu fico voltando toda hora com esse roteiro: Omori, legalzinho. Porque ele é isso. Ele é um jogo legalzinho com uma estética muito forte, uma fanbase que claramente faz o trabalho pesado de transformar isso em algum tipo de fetiche depressista. Tipo quem ouve Suicide Boys ou sei lá. Depressão, bipolaridade, tenho tudo isso e também tenho ansiedade. O jogo não é horrível, ele não é superestimado num nível absurdo de nossa, como alguém gosta disso. Ele é mais aquele tipo que você olha e pensa: caralho, gosta um pouco demais de um jogo que fala sobre depressão. E a música? A música pra mim foi um negócio meio engraçado, porque tem hora que ela funciona muito bem, e tem hora que ela me irrita pra caralho. Caralho, eu tava bebendo água, velho, que música chata do cacete. Tem faixa boa? Tem. Tem momento que ela ajuda o jogo a ficar estranho, desconfortável, bonitinho, melancólico? Também tem. Só que tem hora que parece que o jogo tem umas músicas muito irritantes. A música desse jogo tá me dando dor de cabeça, velho. E isso vindo de alguém que gosta da trilha de Lavender Town de Pokémon. A original. Então assim, eu não tenho exatamente um ouvido fresco e sensível a coisa esquisita. Se eu achei irritante é porque alguma coisa ali realmente me irritou. E a música pra mim é assim: ela passa sentimentos que ela quer passar bem e às vezes me dá vontade de ficar surdo. Só que não me entendam mal, eu prefiro isso às vezes do que uma trilha genérica sem personalidade. Mas também não vou fingir que eu amei cada segundo dessa porra, ou que eu coloquei na minha playlist, ou sei lá. Teve hora que eu até joguei com o som desligado, o que é meio engraçado, porque parece crime fazer isso num jogo desses. Mas sinceramente eu tava precisando de paz no meu ouvido. E aí entra de novo a tecla que eu tô mais batendo nesse vídeo. Omori é um jogo que depende muito mais da sua disposição do que muita gente realmente fala. Porque a galera fala desse jogo como se ele fosse um banger garantido, como se todo mundo que encostasse nisso fosse inevitavelmente sair devastado, olhando pra parede, repensando a vida e comprando pôster dos personagens pra decorar o quarto. E não é bem assim. Tem jogo que realmente cola e tem jogo que não cola. Tem jogo que você joga no dia certo e você acha ok, caralho, que jogo legal. E tem jogo que você joga no dia errado, querendo matar todo mundo e mandar todo mundo tomar no cu e fazer um vídeo de eu odeio Resident Evil 4 Remake. E aí nenhuma criança triste em pixel art vai conseguir mudar isso. E Omori pra mim vive muito nesse lugar.
Se ele te pega, ok, ele consegue ser muito bom. Se ele não te pega, bom, é melhor você jogar menos de 2 horas pra conseguir pedir um reembolso. Isso não quer dizer que ele seja mal escrito ou algo assim. Eu não acho que ele seja mal escrito. Eu acho que ele tem uma visão ali. Não acho que ele seja um Disco Elysium, um Talos Principle da vida. Calma lá também, né? Mas eu acho que ele tem sinceridade. Eu acho que é nessa sinceridade que os fãs se apegam tanto. Tipo, nossa, o personagem é tão humano, é tão falho, não sei o que. Ah, mas você não entendeu o jogo, pipipi popopó. Então agora vamos falar da história. Sim, eu sei fazer review de história também, tá no meu diploma. Vamos falar da história, sem spoiler primeiro. Como eu tinha falado antes, o jogo tem uma escrita muito boa até, o que eu não tava esperando. E eu acho que isso foi a parte que mais me surpreendeu, porque eu achei que ia ser só um joguinho estiloso, com imagens estranhinhas e tristeza pronta pra consumo. Mas não, ele realmente sabe construir um mistério legal. Ele sabe sugerir coisa errada no ar, sabe deixar aquele desconforto cozinhando sem entregar tudo de uma vez. Isso é o que faz muita gente se apaixonar. É algo bem relacionável, eu consigo ver o porquê até. Foi escrito com um certo carinho essa história. Então qualquer pessoa que goste desse tipo de jogo com história vai gostar dessa bosta. E vai comprar todos esses sentimentos, personagens, trauma e etc. O jogo sabe o que tá fazendo nessa parte. E ele sabe como te deixar curioso. E como te deixar encucado. Como fazer você olhar pros personagens e pensar, tá, o que aconteceu com vocês? Quem fudeu a cabeça de vocês? Isso segura muito mais do que a gameplay em si. Só que de novo, se isso não acontece, o jogo vai virar um saco cabeludo. Tudo no jogo vai começar a te deixar puto. Sabe quando você sente raiva de alguém e qualquer coisa que essa pessoa faz te irrita? Tipo, mano, olha lá aquele filho da puta fazendo arroz. Tinha que ser arroz, né, mano? Vai fazer errado ainda. Então, o humor é esse tipo de jogo pra mim. Quando a vibe não encaixa, se você não entra na tristeza dele, tudo começa a parecer bosta. Meu Deus, cara, eu não aguento mais esse jogo. A arte parece bosta, a música parece bosta, o silêncio parece bosta, e você vai ficando raiva de um menino que nem existe. Então antes de eu entrar na parte da história de verdade com spoilers, eu já deixo o aviso. Se você não jogou e se importa com spoilers e gosta de joguinhos de emoção e tristeza e não sei o que, e meu vídeo de algum jeito fez você se interessar, então sai daqui e vai jogar o jogo. Eu ainda fui legal dessa vez, aproveita que passa. E esse é o tipo de jogo que realmente depende da revelação e do contexto pra funcionar. Então chispa, vai jogar, depois volta e me xinga falando como o jogo fez você chorar 30 litros. Beleza, agora falando com spoiler, olha, eu sou um psicopata do caralho, então eu realmente gostei do plot twist que a história deu. É nessas horas que eu não me arrependo de jogar os jogos sem saber de nada. Pra um jogo que tava me entediando em alguns momentos, ou vários momentos, que eu achei que ia ser só mais um joguinho fofo com tema de terror, ver aquela parada da Mari terceira foi realmente interessante, foi uma quebra de expectativa legal. Eu tava jogando o jogo todo torto na cadeira, meio largado, e aquilo realmente me puxou de volta. E porra, quando mostra que o Sunny e o Basil foram queimados a menina, nossa, caralho, que foda, isso quebrou minha expectativa de novo. Porque depois que mostra que a Mari morreu, eu pensei, ah, nossa, ele sente a culpa pela irmãzinha ter morrido. Mas aí depois descobri que não, que ela não tinha simplesmente se matado. E sim que o Omori e o Basil botaram ela naquela situação, nossa, foi do caralho. Foi a primeira hora do jogo que eu realmente pensei, ok, beleza, agora entendi porque tanta gente ficou sequelada com esse negócio. Inclusive eu tenho uma pergunta pros fãs de Omori, que provavelmente vão ver esse vídeo. Na cena que eles colocam ela na corda, mostra os olhos dela. E ela tava viva ou é só tipo uma imagem simbólica mostrando o olhar dela pra eles? Deixa aí embaixo porque eu realmente fiquei nessa dúvida. E aliás, é uma coisa que eu gosto quando o jogo consegue me deixar curioso de verdade. Não só aquele curioso de, ai meu Deus, que lore profunda, mas curioso de querer discutir a cena, querer entender o detalhe. Mas enfim, nem tudo é um mar de rosas. Porque a internet tem mania de pegar qualquer narrativa minimamente trágica e transformar em certificado de genialidade. Ah, tem culpa, ah, tem trauma, ah, tem personagem triste olhando pro nada e pronto, caralho, é arte 2. E calma, né? Eu achei o plot twist muito bom, eu achei a revelação legal e eu achei a ideia do Sunny criando esse mundo todo pra fugir da realidade muito boa. Mas isso não transforma automaticamente o jogo na obra máxima da humanidade. Pra mim, transforma num jogo mais interessante do que ele parecia ser no começo, só isso. Transforma num jogo que de fato tem alguma coisa a dizer, que sabe brincar com percepção, culpa, negação e trauma, e isso eu até que tenho que elogiar. Agora, por causa de tudo isso que eu falei, significa que a gente tá vendo Art 2? Também não é assim. Eu acho que esse é o ponto onde eu mais discordo dos fãs mais malucos. Porque eu consigo ver o valor do jogo, eu consigo ver a qualidade onde ela tá, eu consigo ver porque a história bate tão forte em algumas pessoas. Eu só não acho que isso automaticamente eleva todo o resto junto. Porque o plot twist é bom, a escrita é boa, a revelação funciona, mas no fim, a minha opinião sobre o Omori é essa. Ele é um jogo legalzinho, bom até em alguns momentos, os gráficos são legais dentro do RPG Maker, obviamente, os desenhos são maneirinhos, o combate é interessantinho, a música às vezes é chata pra caralho e a história tem bons momentos.
uma revelação muito boa e uma estrutura que consegue segurar um mistério até que de um jeito bem interessante. Então essa é a minha conclusão. O Mori não é ruim, o Mori não é um lixo e o Mori não é uma fraude, mas ele também não é a quarta dimensão em forma de jogo. Ele é um jogo ok, estiloso, emocional e com uma fanbase completamente sequelada, com uma dependência absurda da sua própria disposição em sentir alguma coisa. A minha nota para o Mori é 5 de 10 e se você não gostou, vai se fuder, vai chorar e vai chorar nos comentários principalmente. Tchau.